Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 17 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais aos homens maus. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém entrar na justiça para tomar tua túnica, entregue-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe 2. Dê a quem vos pedir. E também, se alguém vos pedir emprestado, não negais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda continuamos no capítulo 5 de Mateus. É o capítulo 5, onde nós vamos encontrar 6 vezes esta expressão que Jesus utiliza. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Hoje nós estamos na 5ª expressão e vai falar sobre a cultura da não violência, coisa tão difícil para os cristãos de todos os tempos, principalmente quando eles são seduzidos e se deixam levar e pastorear pela busca de poder, pela busca de riqueza, e eles são capazes de fazer coisas horríveis, como por exemplo o conteúdo hoje da primeira leitura retirado do livro dos reis, onde o rei e a rainha Jezabel vão entregar um inocente à morte, simplesmente para poder ficar com a vinha dele, a vinha que lhe era tão cara, que ele tratou com tanto carinho, e eles então arrumaram uma artimanha para poder tomar a vinha dele, porque ele não quis vender a vinha. Quantas vezes eu acompanhei isso também dos grandes fazendeiros que arrumavam situações assim inusitadas e difíceis para poder comprar as terras pequenas dos pequenos produtores, dos pequenos agricultores. E eles armavam situações horríveis e eram cristãos católicos, eram cristãos protestantes, porque onde tem homem tem mulher, independente da igreja ou da religião, há também a semente do mal. Há também a semente da incoerência. Por isso hoje Jesus então vai convidar os seus discípulos a mergulharem numa cultura de não violência. E ele está tomando como ponto de reflexão hoje uma lei muito antiga, mais antiga do que a cultura israelita, a lei do talião, que foi incorporada também na jurisprudência de Israel, olho por olho, dente por dente. Por isso Jesus hoje começa então a convocar nessa 5ª proclamação, a fazer com que o discípulo ultrapasse a justiça dos doutores da lei e também dos fariseus, e nós não podemos perder esse princípio, porque toda a explicação de Jesus está partindo desse princípio. Se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, o discípulo e a discípula de Jesus é chamado a fazer mais, ir além. Mas é importante que nós recordemos os princípios, porque o que Mateus quer chamar a nossa atenção nesta manhã é o princípio fundante da proclamação de Jesus. Ele quer que cada um de nós mergulhemos no princípio fundante dos mandamentos e também no princípio fundante das expressões de Jesus, nos ensinamentos. E ele começa dizendo: quem não nascer do alto, é preciso nascer do Espírito, é preciso ser uma nova criatura, é preciso ter a força do Espírito em si. A partir disso então, diz ele: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Também ele vai proclamar o Espírito das bem-aventuranças, de todas aquelas bem-aventuranças que transformam a vida do homem e transformam a vida da mulher. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer: mas eu não tenho sangue de barata para viver isso. Eu não tenho sangue de barata.
Depois Jesus então vai utilizar o princípio: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Porque da minha casa e da sua casa, nós podemos estar trazendo coisas equivocadas, coisas que aos olhos de Deus não são corretas, mas que nós aprendemos como tradição de família, cultura de família, a ir somente até ali. Por exemplo, não precisa ir à igreja, não precisa rezar, só uma missa de 7º dia de vez em quando e as festas tá bom, só isso basta. E Jesus vai dizer: não, é mais do que isso também. Hoje, nessa 5ª proclamação de Jesus, ele vai então trabalhar com ideias assim muito profundas para poder retirar a violência do nosso coração, retirar a violência do nosso interior. E ele vai utilizar então algumas expressões, por exemplo, uma bofetada na face direita. O tapa na cara era a humilhação pública da pessoa, era manchar a honradez da pessoa, era manchar a boa conduta da pessoa. Por isso, às vezes, nós também utilizamos: isso foi como um tapa na cara para mim. Mas não houve um tapa na cara. Mas nós dizemos a expressão: isso foi como um tapa na cara, quer dizer, me humilhou, isso aí me diminuiu, isso me expôs ao ridículo, em público. Então, dar um tapa na cara do outro nem sempre era dar um murro, não. Mas quando uma pessoa queria humilhar a outra, chegava e dava um tapa assim na cara. Isso aí era para humilhar a pessoa em público. E Jesus vai dizer: se alguém te faz isso, não vai pagar com a mesma moeda. Não pague com a mesma moeda. Aqui está o ensinamento: não pague com a mesma moeda. Não resistais ao homem cruel, ao homem mau. Isso não significa que Jesus está dizendo que nós não podemos reagir. Teremos que reagir sim, e Ele quer que reajamos também, mas dentro da justiça, procurando os meios próprios para isso, mas não cair na lógica da pessoa. Não é violência pela violência. Não é, então, como diz aí o princípio da lei do talião, dente por dente, olho por olho. Não, mas é procurar ir além disso aí. Se alguém vai entrar na justiça para roubar sua túnica, dê também a ele o manto. Quer dizer, o manto era a única coisa que um pobre tinha. Jesus vai dizer: não faça o jogo dele. Utilize outra estratégia. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ela. Quer dizer, eram aqueles serviços obrigatórios que o império impunha sobre a pessoa. E a pessoa, nesse momento, tem que ser esperta também para não se deixar levar. Para não se deixar fazer com que o coração fique violento. E se alguém, então, te pede emprestado, diz Jesus: não vire as costas para ele. A bondade, a solidariedade, a benevolência. O que Jesus quer não é uma geração de homens e mulheres passivos, mas é uma geração de homens e mulheres pacíficos, que imbuídos do seu espírito, que aprenderam na sua escola, e com isso, então, vão edificando na sua vida uma cultura de não violência. Olho por olho, dente por dente, não serve para os cristãos. Isso não serve para nós. Pagar com a mesma moeda não vai resolver, porque o mal não se paga com o mal. O mal se paga com a justiça do bem. E esse é o grande ensinamento e desafio que Jesus propõe para mim e para você nesta manhã, de mergulharmos e edificarmos em nós uma cultura de não violência. Nós cristãos não podemos ser violentos. Por isso devemos lutar, mas devemos lutar muito, para poder estarmos imbuídos do espírito das bem-aventuranças, que não nasce de humanismo, não nasce de ética, não nasce também de diplomacia, mas nasce dentre homens e mulheres que foram renovados pelo Espírito do Senhor. Daqueles e daquelas que dizem: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele age em mim, e Ele está aperfeiçoando em mim a obra que um dia Ele iniciou. Que esta palavra ajude você e ajude a mim também a vivermos esse grande ensinamento, nessa 5ª orientação que Jesus dá aos seus discípulos de ontem, de hoje e de amanhã. Porque os ensinamentos de Jesus são válidos ontem, hoje e amanhã. Um fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Paz e bem.